Muito bem, Shalom Adonai. Abra comigo as Escrituras Sagradas, por favor. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Num momento, no piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A última trombeta e o despertar da igreja. A Bíblia apresenta a trombeta como instrumento de convocação, guerra, adoração, coroação e manifestação divina. Desde o Sinai, a voz de Deus foi associada ao som de trombeta. Pode ver isso, 19, versículo 16 ao 19. No Novo Testamento, a última trombeta não é apenas um anúncio escatológico, é o toque final para uma igreja que precisa despertar de sua letargia espiritual. A tragédia da igreja contemporânea não é a falta de informação profética, mas a ausência de preparação espiritual. Muitos conhecem os sinais dos tempos, mas poucos vivem como quem realmente espera um noivo. Os antigos frequentemente relacionavam a última trombeta não apenas ao evento futuro do arrebatamento, mas também ao chamado contínuo de Deus ao arrependimento. Para eles, a trombeta final será apenas a consumação de um chamado que ecoa desde Pentecostes. A última trombeta não despertará uma igreja morta, ela revelará quem estava vigilante. Você sabia disso ou não? Então deixa eu te dar aqui alguns tópicos para você entender isso melhor. Primeiro é que a última trombeta será o fim do sono espiritual. Efésios 5,14, desperta tu que dormes. A trombeta sempre foi usada para acordar soldados e convocar guerreiros. A igreja foi chamada para vigiar, mas muitas vezes trocou a vigilância pela acomodação. Existem dois despertares, o despertar da consciência pela palavra e o despertar do corpo pela trombeta final. Quem não ouve a primeira voz corre o risco de ser surpreendido pela segunda. Você sabia disso? Há líderes, há cristãos, há pastores que administram igrejas despertas exteriormente, mas adormecidas espiritualmente. A trombeta final revelará quem está acordado diante de Deus e quem apenas mantinha aparência de atividade ministerial. E tem muita aparência. Sou generoso ao dizer que 90% é muita aparência. Segundo a última trombeta, será a vingança divina contra a indiferença. Aqui em Corinto 15, 52, durante séculos o mundo zombou da promessa da volta de Cristo. E ainda zomba. A última trombeta encerrará definitivamente o tempo da incredulidade. Crisóstomo afirmava que a demora da volta de Cristo é uma manifestação da misericórdia divina, mas a trombeta será um encerramento dessa misericórdia temporal. Enquanto hoje Deus chama, naquele dia Deus julgará. A graça possui prazo, meu amigo. A porta da arca se fechou, as portas das bodas fechou. A porta da oportunidade também fechará. A porta do arrependimento também fechará. A porta de perdão também vai se fechar. Terceiro, a última trombeta revelará a verdadeira condição dos mistérios de Deus. Quando você lê Coríntios 3, versículo 13, muitos ministérios brilham na terra. Leia Coríntios 3 e 13, por favor. Muitos ministérios brilham só na terra. Mas o versículo 13 fala: manifesta-se na obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A trombeta revelará quais brilhavam também no céu. O fogo do juízo não cria a realidade espiritual, ele apenas revela aquilo que já existia. A trombeta não transformará o ministério carnal em espiritual, ela apenas manifestará sua verdadeira natureza. Naquele dia, não serão examinados templos construídos, seguidores conquistados, fama adquirida, aplausos e elogios, mas fidelidade, santidade, obediência, amor por Cristo. Pense nisso, meu amigo. 4. A última trombeta
será o chamado para a grande reunião dos redimidos. Leia Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. A igreja está espalhada entre povos, culturas e nações. Mas a trombeta vai reunir todos os santos de todas as eras. A história da redenção, Irineu via como uma grande colheita. Os santos são sementes plantadas ao longo dos séculos. A trombeta é o momento em que Deus recolhe toda a sua seara, a legítima seara. Pastores enterram membros, pastores choram despedidas, pastores acompanham funerais, mas a última trombeta transformará cemitérios em lugares de encontro. Uns ressuscitarão para o gozo eterno e outros para a vergonha e desprezo eterno. A quinta trombeta, número 5, será o toque da coroação do rei. Nos tempos antigos, trombetas anunciavam a chegada do rei. A outra trombeta anunciará a manifestação pública de Cristo. Os antigos diziam que a trombeta final não é apenas um chamado para os santos, é um anúncio cósmico da derrota definitiva do inferno. Toda a criação ouvirá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Hoje Cristo é rejeitado, naquele dia será reconhecido universalmente. Hoje ele é pregado, naquele dia ele será visto. Hoje é o Cristo da fé, naquele dia será o Cristo da visão. Aleluia. E por último, a última trombeta. E as 5 virgens adormecidas. Leia Mateus 25, 1 a 13. Algo impressionante acontece na parábola. As prudentes dormiram, as nécias dormiram. A diferença não estava no sono, estava no azeite. O grande mestre Gregório de Nícia interpretava o azeite como a vida interior produzida pela comunhão contínua com Deus. Quando o clamor da meia-noite chegou, ninguém teve tempo de produzir azeite. A última trombeta não permitirá a preparação da última hora. O que somos espiritualmente, quando ele tocar, é o que levaremos para a eternidade. Ainda vou te falar mais um tópico para você entender melhor e concluir. O despertar da igreja deve acontecer antes da última trombeta. O maior erro da igreja é esperar que a trombeta faça aquilo que o Espírito Santo já está tentando fazer há muitos anos, principalmente agora. A trombeta ressuscitará corpo, mas o Espírito de Deus quer ressuscitar consciências hoje. A trombeta transformará os santos, mas o Espírito deseja transformar a igreja agora. Basílio de Cesareia ensinava que o Espírito Santo é a antecipação da eternidade dentro do crente. Quem resiste ao Espírito hoje terá dificuldade de reconhecer a voz da trombeta amanhã. A última trombeta não será apenas um evento profético, será o dia o fim da oportunidade, o despertar dos mortos, a revelação dos corações, a reunião dos santos, a coroação do rei, o juízo dos infiéis e a glorificação da igreja. A grande pergunta para os pastores, líderes, não é se a trombeta tocará. Ela tocará. A pergunta é, quando ela tocar, a igreja estará desperta ou apenas ocupada? Porque a tragédia dos últimos dias não será a falta de atividade religiosa. Isso temos muito, até de sobra. Será a presença de uma igreja ativa, porém sem vigilância. Cheia de programas, porém vazia de azeite. Cercada de luzes, porém sem expectativa para a chegada do noivo. A minha pergunta para terminar é a seguinte: você está esperando o noivo ou não? Que Deus nos abençoe.